Salve, salve família Semear! Chegamos finalmente na aula de número 4, parte 2 do curso de formação de comunicação não violenta do Semear. Quem vos fala é Rodrigo e estamos atrasados. Se você está vendo no futuro, não faz diferença, mas você está vendo aí semana a semana, estamos atrasados em 3 semanas. Essa semana eu preciso fazer 3 vídeos só para seguir o cronograma de planejamento. Então o que eu fiz foi tomar muito café. Pega o seu chá e vamos comigo. Hoje eu pretendo vai ser uma eu vou cortar as aulas, mas eu quero gravar pelo menos mais 2 hoje e essa semana acertar o ritmo aí. Se você está chegando agora, não esqueça de lembrar que isso é um canal no YouTube. Dê a sua curtida, dê seu joinha, deixe seu comentário. Eu vou ficar um pouquinho maiorzinho aqui. Deixe sua curtida, seu comentário, sua inscrição para fortalecer aí o canal e fortalecer o trabalho do Semear. E não esquece que estamos na aula 4, parte 2, então teve outras aulas aí que você provavelmente perdeu. Se você não chegou agora, vamos continuar de onde paramos. Cadê? Parte 2. Vamos ver se está gravando tudo certinho, bonitinho. Então bora lá. Na aula passada, vamos uma pequena retrospectiva para myself, que eu não lembro. Premissas e valores, falamos sobre as premissas da CNV, sentimentos, conexão, então tá. E agora a gente vai continuar as premissas e valores do Semear, né, parte 2. Faltaram algumas premissas e valores. E tomar aqui meu chazinho. A primeira delas aqui já está em objetivos, né? Então o objetivo da CNV eu gosto sempre de lembrar, né? A CNV, a meta dela, o objetivo dela, ou a missão dela, a proposta dela é gerar mais conexão e autenticidade, tá? Então, se tem mais conexão e mais autenticidade, é CNV, se não, não é. Tem uma coisa que a gente ouve muito, né? Eu fiquei quieto para manter a CNV. Silêncio, ele às vezes é um recurso que a gente precisa, né? Porque ali não está conseguindo sustentar uma conversa, ou não está conseguindo se abrir, ou está com medo, ou não se sente seguro, ou por qualquer outra razão. O silêncio ele pode acontecer, mas o silêncio não é o objetivo da CNV. E também ele é uma das ferramentas, né? Se você deixa de falar o tempo todo, para manter a comunicação não violenta, você não está sendo autêntico. Provavelmente você está escondendo os seus sentimentos, o que em alguns lugares é muito valorizado, né, como no trabalho, embora isso não seja bom, não seja valorizado, né, não vou dizer bom, mas não seja valorizado para a gente conseguir ter uma conexão real e uma autenticidade. A conexão real ela exige coragem, e coragem de falar o que sente, o que está querendo e coisas do tipo, né? Fazer nossos pedidos, falar sobre as nossas necessidades, desejos, fazer nossos pedidos, colocar nossos limites. Então, o silêncio ele é uma ferramenta, né? A ferramenta de quando a gente não consegue se expressar por qualquer que seja o motivo, ou se conserva a não se expressar. Mas o ideal é que o silêncio ele aconteça cada vez menos. Quanto mais a gente avance na CNV, a gente encontre recursos para se expressar mais. E mesmo em locais de trabalho, mesmo em locais onde os sentimentos parecem que não são bem-vindos, eles podem ser expressos. Alguns momentos... Nossa, meu café tá horrível. Tá muito ruim, tá muito forte. Exagerei. Eu tava até pensando em colocar um pouco de cacau aqui. Daqui a pouco eu vou tomar um intervalo da aula e colocar um pouco de cacau. Mas enfim. E aí tem alguns, para além disso, de conexão e autenticidade, também tem alguns outros objetivos aqui que eu marquei. Primeiro, melhora
melhorar a qualidade das relações. Então, por que o semear ele tem como pilar a comunicação não violenta? Porque um dos motivos é a melhora nas relações. Quando a gente iniciou o semear, logo quando a gente iniciou o semear, começaram algumas tretas, né? Uma semana depois ou duas, começamos a ter tretas. E aí a gente entendeu que a linguagem que a gente usava, que é essa linguagem alienante, a linguagem da sociedade em geral, ela não era suficiente para construir o que a gente estava tentando construir. Então a gente estava tentando construir uma comunidade de amor, de integração, de união, com bases de violência, de hierarquia, mesmo que aquilo não fosse claro ou não fosse objetivo, porque ninguém estava querendo violentar o amiguinho, uma amiguinha. Mas isso aparecia. E aí a gente percebeu que não ia funcionar o nosso sonho de uma horizontalidade, de um veganismo, de qualquer coisa não violenta, não ia funcionar sem uma linguagem apropriada, né? Então a gente estabeleceu a comunicação não violenta como base para que fosse possível manter, né, uma comunidade coesa. E por quê? Porque isso melhora a qualidade das relações, né? Por isso que eu estou falando isso, né? Isso a CNV ela é aplicada dentro do CNMEAR por conta disso. Tanto que quando se você algum dia for fazer ou fez o curso de formação de facilitadores dentro do CMEAR, a maior parte, não, a parte maior, não a maior parte, mas a parte maior do curso tem ali vários módulos, né? E o maior módulo do curso é a comunicação não violenta. Por quê? Porque cuidar de pessoas na força não é difícil. Não é difícil. Ajudar as pessoas. Os problemas são muito repetitivos, as ferramentas são muito repetitivas. A forma que a gente faz dentro do semear é muito segura, né? A gente só trata casos de baixo risco, por isso que a gente não atende ninguém que toma remédios ou faz uso de drogas, porque a gente só trabalha com baixo risco, né? E aí a parte mais difícil não é cuidar das pessoas na força. A parte mais difícil é se relacionar com as pessoas, né? Poder responder às pessoas, poder atendê-las, poder conversar com elas, poder colocar limites. E essa parte, sem magoar ninguém, sem ninguém se sentir menor, sem ninguém se sentir ofendido de forma alguma. E essa é a parte mais difícil, né? E é por isso que nós estamos tendo 5 aulas até aqui e teremos provavelmente 10 aulas de comunicação não violenta para que as relações dentro da comunidade elas melhorem. E também isso vai fazer com que as relações aprender comunicação não violenta não vai ser só bom para você dentro do semear, mas dentro das suas relações, todas elas, de todos os níveis, de todos os âmbitos, elas vão melhorar. Desde a relação de você com você mesmo até as suas relações no trabalho. Sim, dá para usar muito CNV no trabalho. Eu lembro de uma vez, eu vou contar um caso bem rapidinho, que eu estava atendendo um cliente, né? Eu era analista acho que já era pleno, mas eu estava fazendo um papel ali de um especialista, talvez um gerente de projeto, alguma coisa assim, que eu estava lidando com o cliente e o cliente estava me cobrando prazo, né? Eu estava responsável pelo projeto. Quando a gente fala projeto é um serviço, né? Eu estava responsável por aquele serviço. Ele estava fora do prazo, o cliente estava sendo pressionado pelos seus superiores, que ele tinha que entregar, porque já tinha gasto milhões, e eu não tinha como entregar, porque tinha uma complexidade, enfim, eu precisava de mais prazo, e ele estava preocupado com prazo, e eu estava numa calma, numa paz, e aí eu
comecei a aplicar a comunicação não violenta com ele. E aí eu fiz uma pergunta empática, né? Eu falei, você tá preocupado com o prazo? Aí ele falou, claro, não é pra mim estar preocupado? Eu falei, sim, sim, eu acho que sim, você faz todo sentido, você tá preocupado com o prazo. E aí ele desmontou, né? Ele desmontou porque ele se sentiu escutado, se sentiu ouvido. E aí eu ouvi por alguns minutos a preocupação dele, tudo que ia acontecer se o prazo não fosse cumprido e o temor dele. Aí ele começou a falar sobre demissões que acontecia do lado dele, e tudo que envolvia aquele prazo que não estava sendo cumprido, né? E eu ouvi com atenção, eu entendi. E aí eu falei pra ele, né, que ia encaminhar, que ia dar um jeito, e realmente a gente conseguiu cumprir o prazo. Por um... Bom, brasileiros, né, a gente sempre faz milagres na última hora pra fazer as coisas. Mas ali, aquele cliente, ele se tornou quase que um amigo, sabe? Ele relaxou, ele se sentiu ouvido. E ele nunca soube o que é CNV, nunca soube que eu estava aplicando uma técnica e tudo mais, mas ali ele se sentiu acolhido, ele se sentiu ouvido, e isso ajudou bastante, né? E até a gente conseguiu outros projetos por conta disso, né? E também porque a gente conseguiu cumprir o prazo mesmo, apesar das chances contrárias. E então dá para usar também no trabalho, dá para usar, né? Só que aí você precisa saber adaptar a técnica ao ambiente, ao momento, né? Se a outra pessoa não sabe que você sabe de CNV, você vai falar de um jeito. Se a pessoa sabe, você vai falar de outro jeito. Se ela sabe e se incomoda, que isso também acontece, você vai falar de um outro jeito. Mas você pode sempre aplicar a CNV em todos os âmbitos. Às vezes vai ter que dar uma mexidinha aqui e ali. Às vezes você vai ter que usar ela da forma mais pura possível. E depende, né? Você tem que ser flexível também. Mas consegue usar em todos os lugares, né? Às vezes só tem que dar uma disfarçadinha, aquela coisa. Mas enfim, as relações melhoram, né? Eu costumo dizer que as relações, elas sofrem um desgaste muito por falta de CNV, né? Muito pela falta de empatia, né? Que a gente, às vezes, uma relação começa bem, geralmente, né? Quando a gente conhece a pessoa e gosta dela, a relação começa bem, e aí depois ela vai se desgastando a ponto de ficar insuportável muitas vezes, né? E isso acontece porque nossos limites são ultrapassados, os limites da outra pessoa são ultrapassados. A gente não sabe dizer o que está sentindo, o outro também não, a gente não consegue entender o que o outro fala, e aí vai acontecendo aos poucos um distanciamento, né? Aquilo que era uma conexão ou era uma expectativa de conexão, uma projeção de uma pessoa X ou Y, vai se tornando machucados, né? Porque a gente não dá os nossos limites, às vezes a pessoa não dá o limite dela e a gente vai fazendo achando que tá tudo bem, e isso vai desgastando as relações, né? Tô falando de forma muito genérica, mas eu tenho certeza aí que vocês conseguem trazer para a vida de vocês o que eu tô falando. Mas enfim, e aí a CNV, ela consegue tanto resgatar essas relações desgastadas, só que é preciso que exista um esforço, e de preferência esforço dos dois lados, tanto quanto melhorar as relações que são mais ou menos, né, com a empatia, e até criar novos laços, né. A CNV não é mágica, né, ela não vai fazer uma pessoa que não goste de você gostar de você, embora se você conseguir aplicar a empatia nessa pessoa, a tendência é ela gostar de você, né? CNV não é assim, não é uma fórmula para biscoitagem, né? Mas você ser uma pessoa que consegue prestar empatia e consegue ouvir o outro de forma e consegue se colocar de forma autêntica, a chance de você se destacar também na biscoitagem, ela é alta, ela é real, né? E em uma série de outros lugares a CNV, ela vai melhorar as relações também com os pets. Eu tô olhando aqui para achar minhas gatinhas,
com os pets e familiares e tudo mais, né? Tudo isso através das ferramentas e conceitos da CNV. Ela tem esse objetivo de melhorar as relações, né? E eu não sei se é um objetivo central ou se é uma consequência. Eu imagino que seja mais uma consequência. Tipo assim, eu não sei se o Marshall criou a CNV para melhorar as relações ou se ele percebeu que melhorava. Né? Eu tenho a sensação de que o Marshall criou a CNV para reduzir a violência, né? Ou acabar com a violência e por consequência isso melhora as relações, né? Ou uma coisa chama a outra, não sei dizer. Mas enfim, é muito bom para melhorar as relações. Outro objetivo é reduzir os conflitos destrutivos. Eu acho que eu quero colocar um cacau aqui. Será que eu consigo pausar? Não consigo pausar, só consigo interromper. Reduzir conflitos destrutivos. Então, primeiro, conflito não é ruim, tá? Da mesma forma que emoções, sentimentos desagradáveis, digamos assim, não são ruins, eles são uma bússola, né? Eles são uma seta que apontam para uma necessidade, para algum sentimento. O conflito, ele também é uma seta, também é uma bússola. Se há conflito, há uma necessidade, há um sentimento, há um limite ali acontecendo, né? O conflito é esse impacto entre diferentes necessidades, tá? Que se conflitam ou que aparentemente se conflitam. E aí é importante dizer duas coisas. Primeiro, para não fugir muito do tema, que o conflito por si só não é ruim, tá? O conflito, na verdade, ele é bom, porque o conflito ele traz à tona aquele conflito, aquela divergência de necessidades, aquela divergência, às vezes a divergência não é nem de necessidades, mas é de estratégia, mas ela mostra ali que existe algo que precisa ser trabalhado, algo que não está funcionando, isso vira um conflito, e o conflito é melhor do que o silêncio, porque o silêncio muitas vezes ele é um autoflagelo, né? Então alguém está fazendo algo que é ruim para mim e em vez de eu conflitar a pessoa, seja por uma questão de hierarquia, seja por uma questão de falta de energia, seja por uma questão de medo, eu entro em silêncio. E aí a mensagem que passa para o outro, às vezes, muitas vezes é de que está tudo bem, que ele pode fazer aquilo. E o conflito, ele mostra que não está tudo bem. Então o conflito é muito bom que haja conflito. O problema, eu tenho um amigo que fala isso, né? O conflito não é problema, o problema é o conflito que não foi bem cuidado. O problema é quando o conflito não é bem cuidado, aí ele vira um problema. O que significa isso? Um conflito, eu gosto sempre desse exemplo, né? A gente quer passar um tempo de qualidade juntos, mas eu quero ir no cinema e você quer assistir um Netflix. Então os dois querem assistir filme e os dois querem passar um tempo de qualidade. Só que a estratégia para isso ela é diferente. E aí a gente começa um conflito. Pode não parecer um conflito, mas começa-se um conflito. E isso pode escalar para um problema, escalar para uma discussão, tipo, você nunca vai no cinema comigo, você só quer gastar dinheiro, ou isso pode gerar mais conexão, tipo, você quer ir no cinema? Por que você quer ir no cinema? Será que a gente pode ir no outro dia e encontrar uma solução ganha-ganha? Né? Prestar empatia e encontrar uma solução ganha-ganha. E aí esse conflito que mostra que existem diferentes estratégias. Às vezes a pessoa que quer assistir Netflix, ela quer porque ela está cansada, ela não quer sair, ela quer assistir em casa porque ela está cansada, mas ela quer passar um tempo de qualidade, quer assistir um filme com você. Mas ela está cansada demais para sair. Nossa, esse café está muito forte. Temos um conflito aqui. Eu quero arrumar meu café, mas o programa não tem o botão de pausar. E aí, então assim, o conflito não é mal, né? O mal pode vir da forma que você
lida com esse conflito, tá? Uma outra coisa que eu queria falar sobre isso, que eu esqueci. E aí, aqui coloca como reduzir os conflitos destrutivos, né? Como o objetivo da CNV é lidar com os conflitos de forma que isso não se torne problemas, os problemas eles são reduzidos ou são eliminados, né? Quando a pessoa tem um domínio suficiente de CNV e às vezes o seu interlocutor, né, outra pessoa que está falando também tem o domínio de CNV e os dois conseguem aplicar e os dois ali buscam uma solução ganha-ganha, não tem, esse conflito não vira um problema, não vira um confronto, né, não vira uma briga, um embate, nem nada do tipo. Ele vira uma solução que vai trazer satisfação para os dois lados, né? Mas é preciso que pelo menos um lado consiga sustentar e o ideal é que os dois lados consigam sustentar. E se um lado consegue sustentar, mas o outro ele força uma outra coisa, isso pode não funcionar, tá? Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como estar em conversas onde você é a única pessoa que aplica a CNV ou conhece a CNV e como ter ferramentas para sustentar isso, tá? Porque isso é uma dificuldade. Então, outra coisa que a CNV vem como objetivo é conflitos, né? A gente pode até entender como mediação de conflitos, e essa mediação de conflitos ela pode ser ela pode ser de você mesmo, né? A pessoa que está aplicando a CNV tá ali no meio da discussão conseguir lidar com os conflitos, ou ela pode ser de um mediador, né? É muito interessante ter um mediador, né? Que seria uma terceira pessoa, que não é a pessoa ali do conflito, tentando mediar, né, aquela situação para conseguir transformar aquilo em conexão. Então, tanto os dois envolvidos ou as pessoas envolvidas naquele conflito, elas podem aplicar a CNV para transformar aquilo em conexão. Então, a CNV ela consegue transformar conflito em conexão. Tanto um mediador terceiro, né, no sentido de que ele não está diretamente envolvido nesse conflito, ele pode chegar e mediar esse conflito, né, e tentar controlar a situação. E a mediação de conflitos ela acontece através do reconhecimento das necessidades, ou seja, eu como mediador terceiro vou olhar a treta e vou ver cada pessoa que está envolvida ali na treta, entender as necessidades de cada uma dessas pessoas, que provavelmente elas não estão conseguindo expressar, e conseguir traduzir isso em pedidos e traduzir isso num acordo que seja ganha-ganha. A gente vai falar disso mais tarde. Isso tudo vai ficar mais claro. Enfim. Então lembra que a CNV é sobre autenticidade e conexão. Aqui no item 4.3 fala sobre aumentar a clareza sobre o que sentimos e precisamos. Então a comunicação não violenta ela traz o incentivo, né? Ela traz o incentivo, ela traz ferramentas, ela traz toda uma visão de mundo, digamos assim, sobre como a gente pode entender melhor aquilo que a gente está sentindo, nossos sentimentos e necessidades, né? Então a coisa de você olhar lá na listinha de sentimentos, de necessidades, todo aquele treinamento que a gente faz de poder ter um vocabulário de sentimentos e necessidades, que é um passo importante, né? A gente conseguir ir para além do tô bem ou tô mal, né? Entender, estou triste, tô cansado, tô desmotivado, tô desesperançoso, ou tô feliz, tô empolgado, tô me sentindo amado, eu tô me sentindo aceito, eu tô me sentindo completo, o que você está sentindo de fato, né? Então ter essa clareza, né? Essa autoclareza de qual sentimento está vivo em você, qual sentimento você está passando por você, em tempo real, né? Então não basta eu perceber horas depois que naquela briga eu fiquei com raiva, não.
O treinamento da CNV faz com que a gente perceba ao vivo, em tempo real, que a gente está com raiva, né? E aí a gente aprender a também entender o que a gente está precisando, né? Então, se tem um sentimento, tem uma necessidade. Se o sentimento é agradável, essa necessidade já está sendo atendida. Se o sentimento não é agradável, essa necessidade não está sendo atendida. E é importante que a gente aprenda a comunicar em ambos os casos, tá? Isso para a gente ter relações mais completas, relações mais saudáveis, né? E aí é um desafio para as duas coisas, né? Mas é muito interessante e importante, né? Então, se eu estou me sentindo feliz e amado, é legal que eu comunique, é bom que eu comunique para outra pessoa saber o que me faz me sentir feliz e amado. Se eu estou me sentindo triste e com medo, é importante que eu comunique para que a outra pessoa saiba o que me faz sentir triste e com medo, né? E aí a outra pessoa ter mais recursos para lidar, né? Ter mais experiência de lidar com você, né? Então, se eu sei que isso não te faz bem, eu não vou querer repetir. Se eu sei que isso te faz bem, talvez eu queira repetir, talvez não, né? Dependendo da coisa e dependendo de como eu me sinto também. Mas isso é se relacionar com a pessoa, né? Você entender o que a pessoa está sentindo, entender o que faz bem e o que faz mal, né? Então, por exemplo, quando eu falo de pets, né? É, eu saber qual é a ração que minha gata gosta e qual que ela não gosta é muito importante. Eu saber qual é o brinquedo que ela gosta, qual ela não gosta é muito importante. Eu saber quando ela quer brincar ou quando ela quer dormir é muito importante, né? E ela saber comunicar isso também é importante, né? É por isso que ela me morde quando ela não está gostando de algo. E é por isso que ela sei lá, que eu ainda não sei muito bem o que gatos fazem quando eles estão tentando mostrar que gostam, né? Às vezes eles ronronam ou faz aquela coisinha com a mão assim de massagear, né? Mas os gatos também sabem expressar quando eles estão relaxados, quando eles estão felizes, quando eles estão gostando ou quando eles não estão gostando. E a gente também precisa ter um treinamento para que a gente consiga fazer isso e consiga fazer isso de forma a não afastar a pessoa, né? Não é porque eu estou sentindo raiva que eu preciso afastar a pessoa. Às vezes eu preciso para botar um limite, mas às vezes eu só preciso comunicar, olha, isso me faz sentir raiva por conta de tal necessidade. E aí você não precisa entrar em conflito com a pessoa. E se a pessoa entender de CNV, ela vai entender isso como um presente, né? Ela vai ter um presente de saber que aquilo te afeta de tal forma. E da mesma forma os agradecimentos, né? A gente vai ter uma aula também, ou parte de alguma aula, não sei, que não está planejado, sobre como fazer os agradecimentos, que nada mais é do que comunicar quando algo atende uma necessidade nossa, né? O agradecimento é isso, né? A gente está comunicando dentro da CNV, a gente está comunicando como tal ação ela atende uma necessidade nossa e como a gente se sente a partir daquilo. Isso é muito importante para as relações saudáveis, né? Porque aí a gente vai buscando cada vez mais aquilo que nos faz bem e deixando aquilo que não nos faz bem. E se a gente souber cada vez mais o que faz bem o outro, a gente vai ter a chance de estar cuidando cada vez melhor do outro e da relação em si, né? E aí isso liga com o primeiro objetivo, que é ter relações melhores, maior qualidade nas relações. Número 4, favorecer pedidos claros em vez de exigência. Esse daqui eu discordo, né? Foi a inteligência artificial que fez. Vou mudar para fazer pedidos claros, né? Porque tudo bem, eu acho que a inteligência artificial ela tentou usar a comunicação não violenta, mas na comunicação não violenta, favor, fazer, e não é maiúsculo. Na comunicação não violenta, a gente não faz exigências. A gente larga mão de fazer exigências. Por quê? Porque, lembra, a gente só faz aquilo que a gente quer e o outro só faz aquilo
ele quer. Nossa, acabei de lembrar que eu tomei a microdose, eu tava um pouco na força e eu tomei cafeína. Isso não é uma boa ideia. Enfim, eu acho que eu vou ficar bem. Mas bateu uma preocupação aqui por conta da minha necessidade de bem-estar e segurança, talvez. Mas enfim, isso é CNV, né? A gente falar como a gente se sente e falar sobre a necessidade. Nem todas as vezes a gente precisa falar a necessidade ou falar a emoção, mas né, é por aí. Enfim, fazer pedidos claros. Por quê? Cada um só faz aquilo que quer. Por que cada um só faz aquilo que quer? Porque a gente busca agir de forma que a gente cuide da vida, agir de forma que a gente cuide da nossa autonomia e das nossas necessidades. Fazer o que a gente quer é estar alinhado com as nossas necessidades. Quando a gente está fazendo só o que a gente quer, a gente está alinhado com as nossas necessidades. Quando a gente está alinhado com as nossas necessidades, nós sentimos sentimentos agradáveis e aí a vida fica mais feliz, divertida e gostosa. Quando a gente está fazendo coisas que a gente não quer fazer, a gente não está alinhado com as nossas necessidades e aí a gente começa a sentir coisas desagradáveis. É por isso que quando a gente vai no trabalho sem gostar de ir no trabalho, a gente sente depressão, a gente sente burnout. Às vezes a pessoa é hard worker, ela gosta muito de trabalhar, ela trabalha muito, mas se ela estiver num lugar que ela não gosta ou fazendo uma função que ela não gosta, ela vai ficar ela pode ficar doente, ela pode ficar triste, ela pode ficar com raiva, porque apesar de gostar de trabalhar, ela não quer fazer aquilo naquele momento, e isso vai trazer emoções desagradáveis. Alô? Testando som. Acho que tá legal. E isso vai trazer coisas desagradáveis. E fazer exigências significa que a pessoa vai ter que fazer coisas mesmo que ela não queira fazer. E não é isso que a gente quer. Quando a gente entende que nós vivemos em rede, vamos ver se eu consigo aqui, rede CNV. Nós vivemos em rede e nós entendemos que o outro afeta a gente e a gente afeta o outro. Nós percebemos a importância de que tem o Bruno é firmeza. Enfim, finge que isso aqui é um rede neural, acho que é neural. Talvez eu tenha um diagrama melhor aqui. Não tá melhor, mas tipo isso, né? Então nós somos um indivíduo. Vocês estão vendo a minha tela? Então vamos pegar essa daqui. Então imagina que você é uma dessas bolinhas, né? Você tem várias pessoas ali que estão conectadas a você. Essas pessoas estão conectadas a outras pessoas. Essa é a ideia de rede. Então se você tem alguém do seu lado que tá as pessoas que estão ao seu lado estão felizes, estão alegres, estão satisfeitas, estão bem, isso vai trazer um humor feliz, alegre, satisfeito para você. Se todo mundo que está ao seu redor tá triste, tá desanimado, tá se sentindo bloqueado, qualquer coisa do tipo, isso vai trazer um outro tipo de humor, né? Então, se você está trabalhando num lugar que todo mundo odeia o trabalho e as pessoas estão depressivas e doentes, a chance disso chegar em você é rápida, é grande e é rápida. Se você está num lugar, né, sei lá, tá na praia, tá no bar, todo mundo feliz e curtindo. O bar não é um bom exemplo, mas tá na praia, todo mundo feliz e curtindo, a chance de você estar feliz, curtindo e relaxado é maior, né? Por quê? Porque o outro afeta a gente. E aí, quando a gente entende que o outro afeta a gente, é importante que o outro esteja bem. Os gatos, de novo, eles são um ótimo exemplo disso, né? Pra mim, pelo menos. Eu gosto muito de observar o comportamento animal. Mas eu vou sair do de gato e vou falar de cachorro. Tem meu vizinho aqui que ele teve que levar o cachorro dele pro veterinário porque ele tava passando mal, vomitando e várias questões. E aí chegou lá e descobriu que ele tinha ansiedade. O cachorro tinha ansiedade. Cachorro tinha ansiedade. Por quê? Cachorro tem conta para pagar? Cachorro tem que trabalhar de segunda a sábado? Não. O cachorro estava com ansiedade porque todo mundo ao redor dele era maluco. Era ansioso, né? Corria e gritava e loucura. E aí o cachorro ficava com ansiedade, né?
Hoje o cachorro também não tem mais ansiedade e as pessoas também não ficam gritando ao redor do cachorro, né? E com a gente acontece a mesma coisa, todo mundo estiver gritando e maluco, é um lugar de violência, a chance da gente se contaminar com isso é muito grande, né? A não ser que você já tenha se iluminado e não se contamine com nada, é, é muito provável que as pessoas ao redor de você, elas vão afetar o seu humor, afetar a sua rotina e tudo mais. E é por isso que é importante você cuidar das pessoas que estão ao redor de você. Não só por amor a elas, que isso também é importante, né? Mas também por amor a você mesmo. Porque se a pessoa que está perto de você não estiver bem, né, principalmente de pessoas de relacionamento íntimo, que são que costumam ser pessoas que a gente tem relações mais profundas ou mais íntimas ou mais extensas ali, né? Se elas não estiverem bem com você, sua relação com ela não for boa, o seu humor ele vai ser afetado, né? A sua energia, o seu bem-estar ele vai ser afetado também. Então isso é importante. E aí é por isso que a gente cuida do outro, né? Não só porque é bom para o outro, mas é bom para a gente mesmo e é bom para todos, né? E os pedidos, o pedido, o que é a exigência? Exigência é quando você manda alguém e a pessoa tem que fazer, né? E se ela não fizer, ela vai ser punida de alguma forma, ou conscientemente ou inconscientemente, né? Então, tipo, eu mando meu gato sair de cima da cama, ele não sai, eu vou lá bato no gato. Eu não bato em gato, mas isso, ele não, isso é uma exigência. Se eu falo para minha parceira, limpa a casa e ela não limpa, e eu chego em casa e vamos pensar uma punição não consciente. Ela chega em casa e eu não sorrio para ela, sei lá. Eu fico de cara fechada, mas não falo nada. Mas é porque eu tô vendo que a casa tá suja. A minha relação com ela vai ser diferente, né? De eu chegar e dar um sorriso e estar aberto e estar receptivo, né? Aquilo pode ser uma vingança inconsciente. E, enfim. E o pedido ele é um presente que a gente dá para outra pessoa, tá? Eu demorei para entender esse conceito, mas hoje eu entendo o como é mágico, o como é importante o pedido, porque assim, o pedido é uma oportunidade que você dá da pessoa atender a sua necessidade. E isso é muito mágico, né? Porque numa relação, imagina um namorado, uma namorada sua, ou sua mãe, ou alguém que você ama, né? Que você ama, que você quer bem, que você quer fazer a pessoa feliz. Quando ela faz um pedido, ela fala: olha, se você fizer isso aqui, isso vai me deixar feliz. Então é algo que você pode ou não fazer, né? Por isso que é uma oportunidade, mas que se você fizer, você vai dar uma felicidade para a pessoa. E só quem ama de verdade sabe como é gostoso a sensação, puxando para uma coisa mais egoísta, mas como é gostoso a sensação da gente fazer o outro feliz, né? Então você que eu amo, que está aí do outro lado, eu estou fazendo isso aqui, né, de gravar uma aula, com a ideia de que você se sinta que uma necessidade sua está sendo preenchida. Então você que está ouvindo essa aula provavelmente está tendo a necessidade de progresso, de desenvolvimento, de aprendizado preenchida. E talvez isso te traga uma sensação de esperança, talvez isso te traga uma sensação de relaxamento, talvez isso te traga uma sensação é, de pertencimento. Então, fazer algo a CNV ensina muito isso, né? Que fazer algo, é, não quero usar essa palavra, mas fazer algo que preencha a necessidade de alguém nos dá prazer. Né? A gente gosta de fazer isso. Nós, pessoas saudáveis, né? Talvez o psicopata não tenha isso. Psicopata, assim, que eu falo é diagnosticado psicopata, tá, gente? Mas as pessoas normais, saudáveis e pessoas neurodivergentes também sentem prazer em atender a necessidade dos outros, porque a gente gosta disso, né? E isso faz bem pra gente. Isso tem a ver com a nossa genética, o fato da gente ser animais grupais e tudo mais. E aí o pedido é você dar essa oportunidade, esse presente para que o outro possa fazer isso por você, né? Então é muito legal se vocês tiverem quando vocês tiverem
a gente vai falar mais sobre pedidos e eu vou tentar trazer isso com mais clareza, né? Mas quando vocês tiverem esse estralo do que é o pedido, você vai ver como é bom, né? Ter um pedido, como é bom o outro trazer pedidos, como é bom oferecer pedidos, né? Depois que aprendi isso, eu comecei a oferecer mais pedidos, né? E também comecei a ver os pedidos de outras formas. É muito bom. Mas enfim, fortalecer. Ó, quem está aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo ela? Ó, para quem não está vendo, estou mostrando minha gatinha cinza que está com fome e está tentando sabotar o vídeo. Vagar, tapinha, 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 tapinha. Bom, tira o rabo da. Tira o rabo da câmera, vai, vamos deixar eu trabalhar. Ela está fazendo um pedido de carinho agora, né? Ela está pedindo do jeito dela um carinho e eu fico feliz por poder atender o pedido dela nesse momento. Outros momentos eu não quero atender, eu não atendo, eu só dispenso ela, mas agora tá tudo bem. Mas enfim, depois a gente vai falar mais sobre pedidos, depois eu vou tentar convencê-los dessa visão de pedidos que eu aprendi com a CNV, que é muito mágica, muito especial, né? Que ajuda a fortalecer muito a conexão. O outro objetivo é fortalecimento de vínculos e confianças, né? Que aí vai ser um consolidado de tudo que a gente falou antes, né? Então, se a gente se sente feliz e tranquilo de fazer pedidos, se a gente se sente feliz e tranquilo de nossos pedidos não serem atendidos, se a gente se sente feliz e tranquilo e confiante que a gente pode falar sobre os nossos sentimentos, falar sobre as nossas necessidades, ser ouvido, ouvir, os nossos vínculos ficam muito fortes. É muito mágico, é muito especial. Uma relação onde você pode falar o que você sente, onde o outro ouve o que você sente, onde você pode pedir o que você sente e que você pode negar o que o outro pede, você pode atender também o que o outro pede e tudo mais. Assim, a força de um vínculo desse, ela é muito grande, ela é muito especial e é muito gostosa, né? E a gente não depende que o outro entenda de CNV. Então, por exemplo, eu me comunico com os princípios da comunicação não violenta com os meus gatos, né, sem eles entenderem nada, né? E se os gatos conseguem se beneficiar disso, imagina pessoas que a gente consegue ter uma comunicação ainda mais elaborada, né, falando sobre sentimentos e necessidades e tudo mais. Então, mesmo se a pessoa, gatinha, não derruba meu copo, por favor. É só uma questão de ordem aqui, senão teríamos um desastre. As pessoas, mesmo aquelas que não entendem nada de CNV, elas podem acessar a CNV que você está falando, elas podem se beneficiar disso e elas podem até reproduzir sem saber que estão reproduzindo, né? Aquela coisa de aprender CNV por osmose. Isso existe, isso é real, isso funciona. Mas é muito mais fácil, muito mais gostoso quando você está com pessoas que já sabem, que estudam, que se esforçam, que entendem o que é a comunicação não violenta, né? Se você aplicar sozinho é mais difícil, é mais cansativo, principalmente no começo, mas paga bem. A recompensa é muito boa. Outro objetivo é transformar a forma de lidar com as diferenças. Isso é muito importante e relevante nos dias de hoje. E me faz até. Me permite falar até sobre uma preocupação grande que eu tenho. Que nos últimos tempos, né, a gente está vivendo num momento muito. Não que seja o mais difícil de todos, porque a humanidade tem bastante tempo, aí a gente já passou por muita dificuldade aí, né? Mas dos tempos recentes a gente tem passado por uma onda de intolerância, né, de racismo religioso. E minha gata tá derrubando tudo aqui. Ô, gatinha, vamos deixar pra depois. Esse calinho, tchau.
pronto, dispensei ela pra gente focar um pouquinho mais aqui. A gente está passando por uma onda de violência, intolerância religiosa e racismo religioso, né? Onde a gente tem visto vários. Se você não tem visto, não veja, não vale a pena, mas eu tenho visto muitos ataques a templos de matriz africana, né? Candomblé e Umbanda. E teve até um caso recente de queimar uma santa. Eu não sei se foi recente. Santa. Deixa eu ver se foi recente. Bom, enfim, eu vi recentemente nas redes sociais, né? O pessoal queimando uma estátua da Santa Aparecida. Aparecida. É esse caso aqui, ó. Olha só. Velas acesas por fiéis causaram. Ah, então não foi um caso de intolerância. Bom saber. Menos pior, né? Mas a gente sabe que também existem casos de intolerância religiosa, mesmo com católicos, né? Embora o principal alvo seja o racismo religioso, né? E a CNV ela ensina a gente. Lá vem minha gata de novo. Isso aqui não é porque ela me ama, isso aqui é porque ela está com fome. Então, agora eu não estou afim. Pode ser depois. Né? A gente pode dizer não pros gatos também. Ou se você quiser ficar aí embaixo, eu te faço carinho aí. Enfim, tô falando com vocês e com o gato ao mesmo tempo. A CNV ela vai ensinar a gente a lidar com as diferenças, né? Por quê? Porque as diferenças elas estão no campo da estratégia. E eu não sei se eu peguei uma linha boa de raciocínio. De novo, as diferenças elas vão estar no campo da estratégia, né? Então, o que a gente tem de igual para todas as pessoas, inclusive uma pessoa começa aqui, todos nós temos sentimentos e necessidades. Todos nós temos sentimentos e necessidades, e só como a gente vai atender os sentimentos e necessidades, eles são diferentes, né? Então, se a gente acredita numa religião X, a gente vai atender a nossa necessidade de espiritualidade, de transcendência, de pertencimento de uma forma. Se a gente pertence a uma outra religião, a gente vai atender essas mesmas necessidades de uma forma diferente. Mas as necessidades são as mesmas, os sentimentos eles são os mesmos, né? Só as estratégias vão ser diferentes. E mesmo dentro de lugares de discordância, a gente vai entender que aquela pessoa que, sei lá, fala que bandido bom é bandido morto, em vez de a gente pensar que essa pessoa ela é uma insensível, ela é uma fascista, ela é qualquer coisa do tipo, a gente vai pensar que ela tem uma necessidade de segurança, ela tem uma necessidade, geralmente a necessidade de segurança que está envolvida, mas ela tem uma necessidade de acho que é mais de segurança mesmo, talvez uma de coerência. E aí ela tá soltando aquela frase porque a estratégia dela é uma estratégia violenta, né? Uma estratégia trágica, que ela acha que vai resolver o problema de segurança, a sensação de insegurança dela, matando mais pessoas, quando na verdade isso não funciona. Mas essa é uma outra discussão. Mas aí, em vez da gente lidar com violência, a gente lidar com desconexão para casos assim, onde a gente discorda da estratégia, a gente olha para a humanidade da pessoa, né? E a gente pode sim combater a estratégia, mas a gente nunca vai combater a pessoa, né? Que assim, a estratégia da pessoa é combater a outra pessoa, né? Então, quando ele fala bandido bom é bandido morto, ele está combatendo a pessoa. Mas nós, que entendemos CNV, a gente combate a estratégia. Eu não vou falar, tem que matar esse tipo de pessoa. Não, eu vou dizer que tem que prestar empatia para essa pessoa, entender qual é o sofrimento dela e também
às vezes ensinar, às vezes mostrar os dados, né? Dar a chance para essa pessoa ter um contato com uma outra informação que pode fazer ela mudar de opinião e coisas do tipo. Geralmente a estratégia do isolamento ela não funciona, tá? Mas eu não sei se vale a pena falar sobre isso, mas enfim, a pior coisa que a gente faz com os diferentes é isolá-los, né? O ideal é que a gente acolha a pessoa, mas não a estratégia, tá? Então não é vamos passar pano para fascista, não. É a gente ter empatia com essa pessoa, mas combater a estratégia da pessoa, tá? Porque geralmente essas pessoas elas pensam assim porque elas estão inseridas numa bolha que faz ela pensar que essas estratégias trágicas, violentas funcionam. E aí quando ela se insere em uma nova bolha de amor, de aceitação, de não violência, ela pode e provavelmente ela vai ter essa percepção de que existem outros caminhos e ela pode optar por um outro caminho mais interessante. Está aprontando, né? Tô até pensando em ligar o brinquedo aqui da gata pra ver se ela deixa a gente em paz. Deixa eu fazer isso. Vamos ligar o brinquedinho? Vamos ligar o brinquedinho. Tem um brinquedo, talvez a gente ouça aí um brinquedo, mas quando as gatas estão muito agitadas e eu não, eu terceirizo, né? Eu boto elas pra ficar olhando o brinquedo se mexendo sozinho. Enfim, funcionam e elas gostam também. Então na CNV a gente aprende aí pra ultrapassar essa barreira das diferenças, né? E olhar a humanidade da pessoa, que é o que realmente traz conexão, é o que realmente importa. E a gente consegue estar também com as pessoas que a gente discorda, a gente consegue criar conexão com elas, né? E o que não significa, de novo, aceitar as estratégias dela, né? A gente pode, enquanto combate a estratégia, a gente pode acolher a pessoa. Isso é perfeitamente natural, perfeitamente possível de fazer, embora haja um certo grau de dificuldade aí, né? Porque quando a gente discorda, principalmente temas muito sensíveis, a tendência é a gente não conseguir gerar conexão porque a gente discorda demais da estratégia, mas é plenamente possível. Tem muita coisa que a gente já falou, mas vamos repassar minimamente, né? Vamos pular o que não precisa, porque a gente já falou algumas coisas, né? O que é a comunicação alienante da vida? Acho que a gente já falou muito sobre isso. Acho que não vale a pena, né? Vamos falar sobre... Tô sentindo uma certa irritação pela gata estar atrapalhando o vídeo. Mas vou tentar ignorá-la com respeito, assim, né? Vou fazer um carinho aqui em outro, mas não me importar muito. Então, assim, só que passar rapidamente, porque a gente falou muito sobre isso, né? Então, a comunicação alienante da vida, ou como eu gosto de falar, comunicação da dominação, é uma comunicação que afasta a gente da vida, afasta a gente dos nossos sentimentos e necessidades, e dos sentimentos e necessidades das pessoas, e também da empatia, da conexão e de tudo mais, né? Ela aliena a gente realmente da vida, nos afasta da vida. E é a comunicação que a gente aprende desde o berço, na verdade desde a barriga das nossas mamães, e a gente reproduz de forma inconsciente, né? Enquanto a comunicação não violenta, a gente precisa aprender e fazer um esforço. A comunicação alienante, ela vem de automático, né? A nossa comunicação de fábrica. Por isso que aprender CNV é um esforço, né? Porque ela não vem de fábrica com a gente.
mas também fica mais fácil quando a gente está num grupo de pessoas fazendo esse esforço de forma deliberada, né? Porque aí a gente vai absorvendo tudo isso. E julgamentos moralistas. Os julgamentos moralistas, deixa eu ver o que está escrito aqui. Em vez de observar fatos e necessidades, olha lá, vai lá pegar, vai. Falando com a gata. Em vez de observar fatos e necessidades, a linguagem moralista classifica pessoas como certas, erradas, boas ou ruins. Tá. Assim, qual que é o problema disso? Eu tô aparecendo no vídeo? Será? Qual que é o problema disso, né? Quando a gente está fazendo julgamentos, né, moralizantes ou não, mas existe um destaque para a moral, né, para essa coisa de bem e de mal. Primeiro tem aquela coisa que eu falo talvez na segunda aula, né? O bom é o que é bom para alguém e o ruim é o que é ruim para alguém, né? Ou o bom é aquilo que alguém quer que seja, que aconteça, e o ruim é aquilo que alguém não quer que aconteça, né? Então isso não tem nada a ver com uma lei espiritual ou com um dito divino ou com uma verdade absoluta. O que hoje é bom ou ruim perante a sociedade é muito diferente do que era bom ou ruim para a sociedade há 100 anos atrás, há 200 anos atrás e coisas do tipo. Então, há 100 anos atrás era bom você bater no seu filho para ensinar ele. Hoje isso é crime, né? Eu acho que 50 anos atrás. Há 100 anos atrás você podia matar sua esposa se você quisesse. Talvez 200 anos. Há 100 anos atrás você podia matar ela se ela te traísse, né? Mas há 200, 300 anos, se você quisesse, já era suficiente. Na Grécia, né, em Roma, acho que Roma era assim, o patriarca ele podia matar quem ele quisesse da família, porque ele quis, né? Não precisava justificar nada pra ninguém, porque a família inteira dele era a posse dele. Podia matar o filho, mulher, genro, genra, quem ele quisesse, porque queria. E simplesmente isso. E isso era bom pra eles, né? Na sociedade deles isso era certo, isso era bom. Hoje não é, né? E por mais que a gente fale que isso é óbvio, né? É óbvio pra gente, pra eles não era. E muita coisa que hoje pra gente é bom, amanhã talvez não seja, né? Eu costumo falar sobre como a gente trata os animais hoje, né? De manter eles privados em casa, de usá-los para fazer, explorá-los para fazer comida, né? Da forma que a gente explora hoje, talvez a gente olhe para isso daqui 100 anos e pense que isso é muito errado, né? Então não existe leis universais do que é bom do que é ruim. Por mais que pareça que sim, não existe. Quando a gente olha a própria história da humanidade, coisas que hoje são ditas ruins e que é muito óbvio que a gente não pode fazer, antigamente a gente podia e era bom, né? E era normal, ou não tinha nenhum tipo de juízo, ninguém ia pro inferno para ter um escravo, por exemplo. A própria Bíblia, os patriarcas tinham escravos e tudo bem, e Jesus não falou nada de escravo. Mas enfim, essa é uma outra discussão. Então não existe essa coisa de bem e de mal. O bem é o que alguém quer que seja, principalmente elite, né, pessoas que ditam as normas sociais, e o ruim é o que essas pessoas não querem que aconteça. Isso não tem nada a ver com natureza divina e tudo mais. E por mais que nós espiritualistas gostemos de pensar em karma, em leis espirituais e coisas do tipo, a natureza não está nem aí para essas coisas. Na natureza a gente não vê nenhum tipo de moralidade, e nós seres humanos a gente fica criando essas moralidades, esses conceitos de bom e de mal, que nos servem muito para organizar a sociedade, tornar cada vez mais segura, né, atender as necessidades de todos, mas que não existe nenhum fundamento científico por trás de moralidade, tá? Mas enfim, isso é uma outra questão. Uma outra coisa que existe dentro da linguagem
alienante é a culpa e a acusação. Vamos ver a frase. Em vez de observar fatos e necessidades. Então, os julgamentos, eles ficam muito na superfície da aquilo que eu chamo de linha mais superficial das pessoas, né? Então você fica só no fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano é isso, fulano é aquilo. Isso não nos faz chegar na camada de empatia, que é a camada de sentimentos e necessidades, né? Quando a gente para em fulano é ruim, fulano é bom, fulano é iluminado, fulano é bandido, a gente não olha para o que o fulano está passando e para o que fulano está precisando, né? Então esse é um dos problemas aí com julgamentos. Culpa e acusação fica muito próximo do que é o julgamento, né? Então você eu acho que isso aqui está errado. Comunicação alienante. A comunicação alienante procura culpados em vez de compreender o que aconteceu e o que precisa ser cuidado, né? Então é aquela coisa assim, copo quebrou. Não, vamos para uma coisa mais do dia a dia. Alguém gritou contigo, né? Então eu começo a chorar. E aí, em vez de eu boto a culpa na minha tristeza para fulano, né? Foi meu parceiro que estou chorando por conta do meu parceiro. Em vez de a gente olhar o que está vivo em mim, o que eu estou precisando, o que eu estou passando, que é o que realmente importa, a gente só procura o culpado daquilo que está acontecendo, né? Então fulano gritou, estou triste, a culpa da minha tristeza é em fulano. Isso não resolve nada, isso não conecta ninguém, não aproxima ninguém. A CNV ela vai olhar, pô, fulano gritou, quais são as necessidades e sentimentos de fulano? O que fulano estava sentindo na hora que ele gritou? Então o grito é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Que necessidade é essa? E aí quando eu busco essa necessidade, quando eu busco esse sentimento dentro de fulano, primeiro, se eu olhar com essa perspectiva, dificilmente eu vou ficar triste com fulano, porque eu vou entender que aquele grito é um pedido, é um por favor. É um pedido, né, de uma forma trágica, é um pedido de colocar os limites, é uma expressão de uma necessidade não atendida, não é algo pessoal. Fulano sentiu algo e a estratégia de fulano, né, fulano tem um sentimento porque estava ali vivendo uma necessidade que não está sendo atendida e a estratégia de fulano para ter a sua necessidade atendida foi um ato de violência, porque no fulano não conseguiu fazer uma outra coisa ali nesse momento. Nossa, eu acho que minha aula tá muito viajada hoje, mas enfim, me contem aí se eu estou muito disperso, mas enfim, eu espero que vocês estejam entendendo. E aí quando a gente olha por trás disso, né, por trás do ato em si, a gente enxerga a humanidade, né? Então, em vez de procurar quem é o culpado pelos meus sentimentos, quem é o culpado por aquilo ter acontecido, não tá do jeito que eu gostaria, eu vou buscar a humanidade da pessoa ou a minha própria humanidade, dependendo da situação, né? Então, se eu estou triste, em vez de encontrar o culpado pela minha tristeza, eu vou olhar qual a necessidade minha que não foi atendida. Né? Então, se eu estou triste, eu estou sentindo uma emoção desagradável, e aí essa emoção desagradável ela vem de alguma necessidade não atendida. Qual necessidade é essa? E aí eu vou me conhecer melhor e também vou entender o que eu estou precisando, né? E isso pode gerar um pedido ou uma ação para buscar atender essa necessidade aí. Tá chegando a hora da minha pausa. Negação de responsabilidade, né? Então aquela coisa da linguagem. Eu falei do Ansprache, eu acho que eu falei. Mas é aquela coisa de eu fiz porque tinha que fazer, ou não é possível, né? Então, em vez de a gente falar a verdade, tipo, eu não quero, a gente fala eu não posso, eu não consigo, eu não tenho permissão, que é a gente simplesmente não dizer que aquilo é vontade nossa, e aí a gente dizer que é vontade de um terceiro, né? É por conta de uma entidade terceira que aquilo não vai acontecer. Então,
Eu até lembro de um exemplo que eu fiz recentemente, né? Que eu usei de uma desculpa dessa, tipo, eu não posso, pra não para esconder, né, o que realmente é verdade. Então, quando eu digo eu não posso, não é que eu não posso. Tudo bem, eu não posso voar. Eu não posso. Por mais que eu queira, eu não posso. Mas, por exemplo, te dar R$ 100. Você falar, me dá R$ 100 e eu falar, não, eu não posso. Isso é uma mentira, né? Eu posso te dar R$ 100, mas eu não quero. Por quê? Porque eu tenho conta para pagar, porque isso vai me trazer insegurança, isso vai me trazer ansiedade. Mas eu posso te dar 100, eu poderia te dar R$ 100 se eu quisesse. Só que aí eu falo, eu não posso porque eu tenho pouco dinheiro. Não é que eu não posso, eu não quero, né? E aí a gente se acovarda de dizer a realidade. E aí muitas vezes a gente repassa a responsabilidade, né? Em vez da gente ser sincero e dizer não, né? Eu não quero porque eu quero cuidar de tal coisa. E aí assumir, né? Bater no peito aqui da responsabilidade, a gente repassa ela. Isso acontece muito, né? E na CNV a gente inverte isso. A gente fala, olha, eu não quero porque eu quero cuidar de tal coisa. Então, tipo assim, se no seu trabalho existe uma regra que te impede de fazer algo e você fala, eu não posso porque a regra tal te impede, né? Então, por exemplo, você trabalha num restaurante, você é balconista, é caixa do supermercado. E a pessoa fala, você pode me dar um arroz de graça? Você fala, não, não posso, porque o sistema vai registrar. Isso é verdade? Não. Você pode não registrar no sistema, ou você pode registrar e deixar ali o caixa em déficit. Você pode, isso é possível fazer. Mas você não faz porque você quer cuidar do seu emprego. Às vezes você quer cuidar da saúde do negócio ali, né? Mas não que você não possa, não há nenhuma lei física que te impede. Mas existe um sentimento seu de querer cuidar de alguma coisa, alguma outra coisa, né? Que faz com que você não queira fazer. Mas aí você se acovarda, eu me acovardo e digo que eu não posso, né? Ou eu não consigo, esse não é um procedimento, qualquer coisa do tipo. Na linguagem alienante a gente faz exigências, né? Então a coisa da hierarquia, ela permite muita exigência, né? Então se eu sou o dono, se eu sou o patrão, se eu sou, para quem é misógino aí, se eu sou homem, qualquer coisa do tipo, se eu estou numa posição de superioridade, eu te dou ordens e você obedece, né? Mas aí traz todo aquele peso, aquele problema lá que a gente falou no início, né? Uma outra coisa que também é uma característica da comunicação alienante são comparações e rótulos. Comparar, humilhar ou rotular pessoas enfraquece a autoestima e bloqueia a conexão. Cara, o problema, assim, comparação. O problema da comparação é que comparar não faz muito sentido. Assim, comparar pessoas. Isso não tem qualquer sentido, não tem qualquer uso prático. A gente costuma comparar para dar uma ideia de tipo, isso é similar a isso ou isso é diferente disso, mas cada pessoa é única e cada momento é único. Então eu dizer que fulano trabalha tão bem quanto ciclano ajuda, sei lá, eu vou escolher um time, aí eu falo que o Ronaldinho Gaúcho é tão bom quanto o Pelé. Você não conhece o Ronaldinho Gaúcho, mas conhece Pelé, então você vai imaginar, vai criar uma expectativa ali de que o Ronaldinho Gaúcho joga bem. Mas e se o Ronaldinho Gaúcho não estiver bem naquele dia? E isso, assim, qual a utilidade real disso, né? Não tem grandes utilidades. E mas para algum contexto faz sentido comparar para que o outro que conhece uma outra coisa, mas não conhece aquela coisa que você está comparando, tenha algum parâmetro, né? Como esse exemplo que eu falei. Mas a comparação, ela também acaba, quando ela é uma comparação negativa, digamos assim, de comparar aquilo que é diferente, né? Não negativa no sentido de que é ruim, mas negativa no sentido do que é diferente, né? Então eu olho para você e vejo o que falta em você em relação a uma outra pessoa, como se aquela outra pessoa fosse uma idealização, fosse o padrão perfeito, e aí o que não tem em você é um defeito.
né? Então, você não é um Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, né? Então, você é muito ruim comparado ao Ronaldinho Gaúcho. Isso também não tem muita utilidade prática, mas acaba sendo peso, né? Você tá focando naquilo que falta na pessoa. Isso gera pressão estética, isso gera pressão no trabalho, isso gera uma série de coisas que acabam sendo desagradáveis, né? Ah, você não é tão bonita quanto a minha ex. Isso dá um problema danado, eu nunca falei isso pra ninguém. Isso vai gerar vários desconfortos, né? Os rótulos também, eu gosto muito de uma expressão que definir é dar fim, né? Então, quando você define alguém, você é bonzinho, você é malvado, mesmo coisas boas, você é bonita, você gera uma pressão naquilo, né? Porque ninguém todos nós somos, né? Então, ninguém é bonita. A pessoa, ela está bonita, ou ela é bonita de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu espero, né? E algum dia ela pode não estar do jeito que eu espero, ela não vai deixar de ser bonita, né? Ela não vai deixar de ser ela, mas ela não vai estar se encaixando num padrão que eu defini como bonito, né? E quando você fala, fulano é educado, né? Então você cria uma pressão de que fulano sempre seja daquele jeito, né? E muitas vezes quando você elogia, rotulando, né, é porque você está tentando imprimir no outro certo comportamento. Então, tipo assim, ai que bom que você é educado, né? Você basicamente está dizendo pro outro, continua assim, faz isso de novo que isso me agrada, né? A gente vai falar mais sobre isso, isso é uma ferramenta de manipulação também, né? Você está tentando podar a pessoa, né? Então, os elogios eles são muito para isso, né? Você elogia aquilo que você quer que se repita e, e rechaça, né? Você julga, você afasta aquilo que você não quer que se repita, né? Isso é manipulação. Enfim, a punição como forma de educar e controlar, né? Então, aquilo que eu falei, a comunicação de dominação, ela é sobre isso, né? Você ter ferramentas. É o que eu acabei de falar, né? Você tem ferramentas para que aquilo que você quer que aconteça se repita, a pessoa faça aquilo que você gosta e a pessoa não faça aquilo que você não gosta, né? E a elite, e quando eu falo elite, não pense em teorias conspiratórias, Illuminatis, nem nada do tipo. A elite no sentido de quem está em posição de privilégio, quem está em posição de dominância ali, né? Que pode ser ricos, pode ser governantes, ou pode ser a esposa, ou pode ser o marido, ou pode ser o pai, a mãe, ou pode ser o tio, ou pode ser o adulto perante a criança, é quem está em posição de maior força, digamos assim. Então ela pode usar isso, pode usar essas ferramentas, né, principalmente a punição, como uma forma de controle. O Estado, ele usa muito a punição, a violência como forma de controle. E às vezes é a única ferramenta que o Estado tem, né, que é punir. Então, se você fez algo que não é dentro da lei, o que o Estado faz? Pune, né? Ou pune com multa, ou pune com prisão, dependendo do Estado, pune com morte, às vezes com amputação de membros, isso ainda existe hoje. As pessoas também costumam fazer isso, né? Então, se alguém te dá um soco, né, aquela coisa olho por olho, dente por dente, qualquer coisa vira um motivo de vingança, um motivo de retaliação e coisas do tipo, né? Então, se alguém faz algo que você não quer, você dá algum tipo de punição, e às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, nem sempre é de forma consciente. Desconexão, outra característica da linguagem alienante é a desconexão com sentimentos e necessidades, né? Por isso que é alienante, porque deixa a gente distante dos sentimentos e necessidades. A gente já falou muito sobre isso, né? Mas uma linguagem muito protocolar, uma linguagem muito de escritório, uma linguagem muito racional, ela nos impede de acessar aquilo que a gente está sentindo ou não, de acessar aquilo que a gente precisa ou não precisa, ou não pode ter, os nossos limites e tudo mais. Isso nos afasta da vida, nos aliena da vida,
do que está vivo dentro da gente. E lembrando que a necessidade é algo para cuidar da vida, né? Algum ímpeto, alguma direção, alguma estratégia para cuidar da vida. Contraste entre comunicação não violenta e comunicação alienante. Será que eu acho que eu fiz tudo isso já, mas será que vale a pena repetir? Acho que não, né? Da culpa à responsabilidade, né? Então, na comunicação alienante a gente usa a culpa, você é o culpado, né? Você, pessoa, é culpada. E na CNV a gente fala sobre responsabilidade. Qual que é a diferença? A pessoa que tem culpa e a pessoa que tem responsabilidade. Vamos ver que tem aqui a frase curta. Tô lendo. A comunicação alienante procura culpados. A CNV procura compreender necessidades e assumir a responsabilidade. Eu acho que está muito pobre, né? Essa diferença. Essa é uma diferença muito sutil entre culpa e responsabilidade. A culpa, ela é quem cometeu e ponto. Então, se você é o culpado, você que cometeu o ato, ponto. A responsabilidade vem de habilidade de responder. Quem responde por aquilo, né? Então, se algo aconteceu, alguém responde. Então, se algo, sei lá, um copo quebrado, quem responde por esse copo quebrado? E responde no sentido de... Eu acho que eu não peguei uma boa linha de raciocínio. Mas não é só o fato da pessoa ter feito, mas... não peguei uma boa linha de raciocínio. Mais café. Mas enfim, enquanto a culpa é só sobre quem cometeu o ato, a responsabilidade é sobre quem responde pelo ato, né? Então a pessoa que cometeu o ato é a pessoa que estava sofrendo ali alguma coisa, né? Tinha algum sentimento, alguma necessidade ali e que ela pode ser vista, né? Ela pode ter ser empatizada. Também é a pessoa que vai ser consultada sobre aquilo, né? Então, se tem um copo quebrado, você vai perguntar para a pessoa que responde por isso e ela vai dizer por que aquele copo está quebrado. Essa também pode ser a pessoa que vai cuidar desse copo ser limpo, ou reconstruído, dependendo do tipo de copo e coisas do tipo. Mas é aquela pessoa que está diretamente afetada por aquilo, né? E que pode ser a pessoa que cometeu o ato, né? E pode ser uma pessoa que sofreu o ato também, né? Também tem responsabilidade, embora essa responsabilidade seja de um grau diferente, de uma qualidade, não de um grau, mas de uma qualidade diferente, né? Então, a vítima ela também ela também participa, também é afetada, mas ela também responde, mas a qualidade dessa responsabilidade é diferente. Não estou dizendo que a vítima é culpada por aquilo que ela sofre, não. Ela responde, mas responde por uma qualidade diferente, que é a qualidade de quem sofre e não a qualidade de quem aplica, né? Mas enfim, são coisas diferentes, né? Então a responsabilidade ela está mais conectada à pessoa, né? À humanidade da pessoa, enquanto a culpa ela está mais conectada ao julgamento da pessoa e quem vai sofrer as consequências daquele ato. Do julgamento à observação. Deixa eu passar esse caminhão aqui. Esse daqui é mais fácil de explicar, hein? O julgamento é quando a gente traz um juízo de valor para a pessoa que comete o ato. Então, um copo quebrado, o julgamento é a gente dizer que a pessoa que quebrou o copo, ela é irresponsável, ela é raivosa, ela é displicente, ela tem TDAH. A gente coloca um rótulo nessa pessoa, geralmente um rótulo negativo, mas também pode ser um rótulo positivo. Positivo entre aspas, né, no sentido de que é algo agradável, né, quando a gente fala que a pessoa é boa, que a pessoa é organizada, é algo mais agradável. E isso é um julgamento, né, tanto
pro agradável quanto pro desagradável é um julgamento. Quando a gente fala de observação, é o que aconteceu de fato, né? Então, um copo quebrado é copo quebrado. Isso não diz nada sobre a pessoa, a gente só atesta o fato de que tem um copo quebrado ali. E ó, o gatinho brincando. Vai brincar pra lá, vai. Vamos ver se você tem interesse de brincar pra lá. Exigência para pedido, a gente já falou muito disso, não precisa mais repetir. Da reação automática à presença, né? Então, essa é parte do treinamento, né? Em vez da gente simplesmente reagir às coisas, não que a gente vai deixar de reagir, mas a qualidade dessa reação vai ser diferente. Então, em vez da gente estar buscando tipo, algo acontece, em vez de a gente estar buscando atender as nossas necessidades através da violência, através de gritos, sei lá, de empurrões e coisas do tipo, a gente vai reagir através de uma intenção de conexão, de buscar sentimentos e necessidades, tanto os nossos quanto as outras pessoas, né? Ainda vai haver reação automática, e essa reação ela pode ser automática, a gente pode transformar a nossa reação automática em CNV. Não que seja fácil, né? Isso vem com treino, mas isso também pode acontecer. E aí isso é mais visto como uma presença, né? Se você conseguir, no meio de um conflito, olhar para os seus sentimentos e necessidades que estão acontecendo, olhar para os sentimentos e necessidades do outro, conseguir ouvir o outro, é isso que a gente chama de presença, né? Mas isso pode ser automático, né? A gente pode transformar essa escuta e autoescuta em algo automático também, numa reação natural nossa, é ser empático. Isso não é verdade hoje porque a gente foi criado sobre uma comunicação alienante da vida, né? Mas se a gente fosse criado em CNV, a CNV seria uma resposta automática. Da dominação à cooperação, e aí isso também é uma consequência direta de tudo isso que a gente abordou, né? De entender que o melhor para todos e para nós mesmos é que a gente não domine as pessoas. O problema de dominar as pessoas é que no curto prazo a gente vai ter as nossas necessidades atendidas, mas no longo prazo essas necessidades não serão atendidas, né? E eu só estou falando de coisas egoístas para ilustrar, né? Porque assim, se a gente está dominando alguém, aquela pessoa pode fazer o que você quer no primeiro dia, no segundo dia, talvez no primeiro ano, no segundo ano, mas uma hora ela vai se sentir desgastada e não vai mais fazer aquilo que você quer. Quando você está cooperando, você vai ter suas necessidades atendidas, o outro também tem as necessidades atendidas e essa relação ela só vai se aprofundando, se consolidando com o tempo. Se você está dominando a pessoa, essa relação ela vai se desgastando com o tempo. Então, por isso que a gente vê muitas vezes o escravizado, não escravo, ele mata o seu senhor ou ele foge. Por quê? Porque no longo prazo ninguém aguenta. Isso vai acontecer dentro das nossas relações. Se você está numa relação em que você domina ou é dominado, essa relação ela não se sustenta no longo prazo, né? Quando você tem uma coordenação, nossa, o brinquedo das gatas fugiu, depois eu pego. Ele pegou ele se mexe sozinho, ele pegou a porta de saída e está indo embora, mas enfim, quando você tem uma relação de cooperação, essa relação ela vai se aprofundando e você vai tendo a sua necessidade atendida, talvez não na velocidade que você desejaria, né, o que você teria com a dominação ali nos primeiros momentos, mas suas necessidades são atendidas e isso perdura, né, isso é duradouro. Enfim, da punição para conexão, porque é a mesma questão, né? Porque assim, a punição ela não funciona, ela não funciona nem no curto prazo nem no longo prazo, né? Ela não funciona de nenhuma forma. Tem uma frase que o Marshall fala sobre punição, que ele deixa eu ver se eu vou lembrar. Por que você quer que o seu filho arrume o quarto, né?
porque ele tem medo de apanhar ou porque ele entende a necessidade de ter um quarto arrumado. Os pais de antigamente iam pensar que tanto faz, desde que o quarto esteja arrumado, né? Mas a verdade é que assim, a gente não vai estar o tempo todo ali, senão, a punição não vai estar o tempo todo ali, né? E aí quando você tira a punição, a educação é que aparece, a educação no sentido da vontade da própria pessoa. Então, se a pessoa não tem vontade de arrumar o próprio quarto, enquanto tem uma mãe para punir, talvez o quarto dela fique arrumado, mas você tira a mãe, se você tira esse elemento de medo, de pânico, quando só o que sobra é aquilo que a pessoa realmente quer, né? Que aí é o quarto bagunçado. Vamos transportar para um outro exemplo. Você quer que as crianças da sala elas sejam comportadas porque ali tem uma professora ou porque elas são educadas? A gente quer que as crianças sejam educadas em todos os momentos, né? Elas sejam respeitosas umas com as outras. Porque se em algum momento a professora vai no banheiro, a, a gente não quer que a sala vire um caos. A gente quer que a sala continue a mesma coisa, né? Porque as crianças são pessoas que se importam uma com as outras, né? E não porque tem um elemento de punição. Mas enfim, depois a gente pode falar melhor sobre punição. A punição ela não funciona em nenhum, ela não funciona, né? Ela não reduz que coisas desagradáveis aconteçam, né? Não é porque as leis são duras e se a pessoa fizer ela vai morrer que a coisa deixa de acontecer. Não, não deixa, né? Quando a gente vê os massacres em escolas nos Estados Unidos, a maioria acaba em suicídio do atirador, porque ele sabe que se ele for para prisão ele vai morrer. Só que ele não deixa de fazer, né? O que ele faz é ele mesmo tira a própria vida para não dar esse poder para outros, né? Então a punição ela não funciona. E ele não deixa de atirar porque saiu o elemento da punição, ele só encontra meios de não ser punido, né? E esse é um outro aspecto, né? A punição, quando só a punição existe como uma forma de tentar evitar, o que faz não é que a coisa não aconteça, né? Você tem uma punição maior para quem rouba. O assalto não vai deixar de acontecer. O que vai acontecer é que quem quer assaltar vai cuidar mais para que não seja pego. Só isso. E aí se você ensina, educa, traz uma consciência para quem assalta, isso tem um valor efetivo muito maior, né? A pessoa deixa de roubar porque ela sabe que vai tá causando mal, porque ela tem empatia com o outro. Isso funciona muito mais do que simplesmente a promessa de uma punição. Mas enfim, depois a gente pode falar melhor sobre isso. Isso aqui, acho que por hoje é só, cara. Acho que já temos aí 1h30 de aula. 1h30 de aula. E é isso. Eu vou rever essa aula para ver se eu fiquei muito disperso, mas qualquer coisa me falem. E até a próxima aula.